Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Então, estamos começando hoje esse jejum de Daniel, que fazemos todos os anos, no início do ano, como um desejo de buscar a bênção de Deus, ter a bênção de Deus, nos consagrar. Esse jejum, ele depende de um sacrifício, né? Sacrifício do corpo, de mudar a alimentação por um período, como consagração ao Senhor. E então tem sido uma bênção através dos anos praticar o jejum de Daniel, e certamente será uma bênção também esse ano, uma bênção para a nossa comunidade de maneira geral e individualmente para cada um de nós, certamente aqueles que levarem a sério mesmo e fizerem, eles sairão mais fortalecidos após esses 10 dias. Então, a nossa oração é para que a gente leve a sério e se consagre mesmo ao Senhor, separe esse tempo. Não é só deixar de comer algumas coisas, mas se consagrar. O que quer dizer isso? Ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais o Senhor, se santificar. Então, realmente é um conjunto, né, de ações que nós podemos desenvolver. E da onde que vem essa inspiração, esse programa? Vem do primeiro capítulo de Daniel. Se quiser abrir a sua Bíblia, primeiro capítulo de Daniel. Daniel é chamado de o profeta do cativeiro, porque ele foi levado cativo entre milhares que foram levados cativos para a Babilônia quando a Babilônia destruiu o templo, a cidade, e então levou milhares de pessoas cativas para a Babilônia. E Daniel era um jovem. Ele era um jovem príncipe, ele era um jovem, fazia parte de famílias que governavam Israel. E então lá em Babilônia, dentre os cativos, foram escolhidos alguns jovens que iriam aprender a cultura babilônica, e eles no futuro seriam oficiais do reino. Eles participariam do governo. Babilônia conquistava muitos países, e então, para dominar esse país, ela tinha que treinar gente daquele país para que ajudasse o governo. Então Daniel foi escolhido dentre alguns jovens de Israel para ser treinado. E esses jovens, então, tinham um espaço na corte do rei de Babilônia. Então, eles iam conviver lá na corte. Eles estavam sendo preparados para isso mesmo, né? Para ser autoridade, para ser governo. Então, tinham que conviver com o governo. E então, uma corte de um rei tão famoso
Era um lugar muito especial, comidas especiais, bebidas e tudo mais que podia satisfazer esses jovens. Então ele é levado para esse ambiente da corte, no meio de muitos outros jovens que também vêm de outras nações. Então, para que esses jovens de fato conseguissem executar o que era proposto para eles, eles precisavam aprender a cultura babilônica, se adaptar à cultura babilônica. Então eles tinham que romper com a sua cultura. Eles disseram, agora eles vão ser outra coisa, agora não é mais judeu ou qualquer outra nação, mas agora é um cidadão babilônico. Então ele tem que se adaptar a essa cultura, ele tem que interiorizar essa cultura. Porque senão ele não se identifica com o império. Eles estão buscando pessoas que se identifiquem com o império para ajudar, né, governar no império. Então tem que trabalhar a mente desses jovens para que eles esqueçam o seu passado, a sua cultura, inclusive os seus deuses. Todos os povos têm os seus deuses. E então precisa esquecer também os seus deuses. Não tem mais lealdade ao Deus que ficou para trás. Afinal, o Deus que ficou para trás não é forte. Porque esse Deus que ficou para trás, se fosse forte, você não estava escravo aqui. O seu Deus teria livrado você, mas o seu Deus é fraco. Então, o nosso Deus é forte. Porque está vendo como a gente está conquistando o mundo todo? Porque os nossos deuses são fortes. Então você tem que servir aos nossos deuses. Esqueça os seus deuses, ou o seu Deus. Esqueça os mandamentos desse Deus, as exigências, a cultura. Então se amolde. Olha, você veio como escravo, mas agora está se abrindo uma porta para muito poucos. É um grupo que não é muito grande, você faz parte desse grupo, você é um privilegiado. Você foi escolhido para ser parte do Império Babilônico, você vai ser parte do governo babilônico. Bom, você imagina, né, que isso é um apelo muito forte para qualquer jovem, em qualquer cultura, qualquer lugar que a pessoa chegar. Pode ser uma empresa, pode ser... Ele é uma porta tão grande. Puxa, eu vim como escravo para cá, agora está sendo oferecido para mim uma posição tão alta, né? Deixa eu fazer um pedido aqui, vocês guardarem o telefone, agora não ficar com o telefone na mão, não. Tá bom? Você ficar aqui com atenção mesmo. Então, é isso que pesa nesse momento. Para Daniel e para os seus amigos. O que nós vamos fazer diante desse privilégio, porque é um privilégio, uma grande oportunidade, e é um desafio. O que faremos com a nossa lealdade a Jeová? Porque se a gente entrar nesse sistema, vamos ter que esquecer Jeová. O que faremos das leis? Nesse ponto, Israel tinha muitos dos livros, né, que fazem parte do Antigo Testamento, e eles conheciam, né, as leis
os mandamentos, os estatutos do Senhor, as ordenanças, a direção. E então eles precisam tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? E nesse ponto eles tomam a decisão menos esperada de qualquer jovem. Porque é exatamente o que um jovem deseja. Ele deseja crescer, né? Ele deseja ocupar posições. E eles tomam uma posição que ninguém vai entender, essa posição. Eles resolvem no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Não era apenas a questão de comida e bebida, mas porque com a comida e a bebida vinha o resto. E não se contaminar com as iguarias do rei era um passo decisivo para fechar a porta da sua própria personalidade, para continuar leal a Jeová, para aconteça o que acontecer, a gente vai, se morrer, a gente vai morrer, mas nós não vamos negar o nosso Deus, e nem os caminhos do nosso Deus. Nós vamos ficar firmes aqui. Agora nós vamos começar pela comida. Tem que começar por algum lugar, então vamos começar pela comida. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir aí ao administrador, porque eles tinham ali um chefe, devia ser um homem muito bem preparado, um homem que conhecia a cultura babilônica, que servia de coração o império. Nós vamos pedir a esse homem tem muita autoridade, em qualquer período, em qualquer tempo desse período, o período era 3 anos, eles ficariam na corte, naquela situação, durante 3 anos. Em qualquer momento, esse homem pode eliminar qualquer daqueles alunos. Se ele não caminhar certo, ele é eliminado, perde os privilégios. Então vamos pedir a esse homem que ele nos permita que nós tenhamos o nosso próprio cardápio, que nos permita que nós não participemos dos banquetes, das bebidas, das iguarias. A gente quer ter um cardápio simples. E então vamos falar com ele. Então é isso que está dito aqui. Eles propuseram no seu coração não se contaminar com, Daniel capítulo 1, não se contaminar com as iguarias do rei. É lógico que não era, ali era apenas o início do desafio que eles tinham pela frente, né? Mas eles partem disso, eles partem da comida, da bebida. Vamos pedir para ele nos dar só vegetais. A gente vai comer muita couve, repolho, muito tomate, muito arroz, feijão, polenta, farinha de mandioca e enfim, né? Outras coisas. E então, vamos pedir também que nós não queremos beber vinho, nem bebida fermentada. Nós queremos só água. Nós vamos beber só água, não vamos beber mais nada. Fosse hoje de dia, eu não quero beber Guaraná, Coca-Cola, não quero, né? Eu quero só água.
Eles foram falar com o chefe e ele falou, mas não posso fazer isso. Vocês vão ficar muito fracos. Daqui a um pouco vocês estão pálidos, estão magros. E o rei vai cobrar de mim, porque eu preciso tratar bem de vocês. O rei quer vocês fortes, quer vocês robustos. A comida que vocês vão comer, não posso fazer isso. Então eles dizem assim, experimente conosco, nos dá uma chance, só 10 dias. Então faça uma experiência, deixa a gente fazer uma experiência de 10 dias. E é o versículo 14, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E o homem falou, bom, 10 dias eu posso. 10 dias dá para fazer, então vamos lá. E então ele concordou. Então eles começaram a comer só vegetais. O vegetariano tem um problema, né? Quando ele vai para uma casa, algum lugar que o pessoal não sabe o que é vegetariano, e eu passo por esse problema algumas vezes, ele traz só folha. Eu falo vegetal, ele fala folha. Eu falo, não, eu como arroz, feijão, eu como mandioca, eu como batata, eu como, né? Ontem eu estava fora e a pessoa perguntou, pastor, o senhor trouxe a sua comida? Porque eu sempre levo, né, lá na estância. E então, porque eu fui assim para passar só o dia. Eu falei, não trouxe não, mas então come aqui com a gente. O que o senhor quer? Eu pensei, o que eu quero? O que ela tem em casa, né? Para que ela pode fazer para mim? Não adianta eu inventar que não dá certo. Ela faz uma polenta com couve. Então tá bom. Então, na hora fui para lá. E então ela serviu o meu prato. Era um pratão de polenta com couve. E estava muito gostosa a polenta. Muito gostosa. A couve estava uma delícia. Mas depois eu comecei a olhar o prato dos outros, tinha arroz, tinha feijão. Eu falei, eu quero um pouquinho de arroz também. Depois eu vi que tinha feijão. Me dá um pouco de feijão. Então, às vezes é um pouco complicado. Mas o que aconteceu? Versículo 18. Ao final, versículo 15. Passados 10 dias, 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava vegetais. E eles mantiveram esse cardápio por 3 anos. Então você percebe aqui, versículo 18, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos, e isso eram 3 anos, versículo 19, o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém, entre aqueles jovens todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento.
descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Eles estavam melhores fisicamente, depois de 3 anos, tinham uma cabeça melhor do que os outros. A comida tem a ver também com a nossa cabeça. A comida e a bebida, né? Tem a ver com a nossa cabeça. Então, a cabeça deles era melhor do que os outros. Eles haviam aprendido mais, eles conseguiam responder as perguntas com muito mais facilidade. E a gente continua lendo o texto e diz que a esses jovens Deus deu sabedoria. E a gente, no contexto, a gente vê que Deus deu firmeza de caráter. Impressionante, né? À medida que nós vamos renunciando às coisas, não é só comida, outras coisas também. Nós vamos renunciando por causa de Deus, por causa da obra de Deus, a gente renuncia, a gente tem uma vida mais estreita, a gente tem uma vida mais equilibrada, a gente só fala a verdade, a gente se santifica, se consagra. Isso vai transformando esse homem, essa mulher. Esse homem e essa mulher vão se tornando instrumentos nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus. Então foi isso que aconteceu com esses homens. A gente olha um pouquinho lá para frente no livro de Daniel, encontra os 3 amigos de Daniel diante de um desafio, quando o rei da Babilônia ergueu uma estátua e todo mundo tinha que ajoelhar. Quem não ajoelhasse ia para a fogueira. Mas aqueles 3 homens, agora já havia passado o tempo, eles já eram homens, eles determinaram que nós não vamos nos ajoelhar. E se sair para a fogueira, nós vamos morrer, mas tudo bem, a gente morre leal, a gente morre com Deus, a gente morre, né? Vocês se lembram disso, né? E eles enfrentaram o rei. Aquele homem era o soberano da terra. Eles tiveram coragem de enfrentar o rei. O rei eles não ajoelharam, foram levados para a fogueira, mas o rei quis dar mais uma oportunidade. Eu vou fazer tocar música outra vez. Se vocês se ajoelharem, tudo bem. Senão, aí não tem jeito. Eles falaram: olha, o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos, mas ainda que Ele não nos livre, essa palavra é tão tremenda, porque pode ser que a gente sempre espera que servindo a Deus não vai ser preso, não vai ser condenado, não vai ser fuzilado, não é? Mas não, a Bíblia está cheia de casos em que a pessoa está servindo a Deus, mas ele é preso, ele é condenado, ele morre por causa de Deus, por causa da obra de Deus. Hebreus 11 é a história dos heróis da fé. Quem são esses heróis da fé? É quem viveu muito bem, rico, tinha tudo. Não, a galeria dos heróis da fé é aqueles de quem o mundo não é digno. Eles foram torturados, cerrados pelo meio, tiveram que viver nas cavernas. Essa é a história de Hebreus 11, os heróis da fé. Então eles dizem isso, eles dizem: olha, Deus pode, não sabemos se Ele vai fazer ou não, mas não tem problema, ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos ajoelhar. Então o rei ficou furioso,
mandou acender lá, fogueira lá, 7 vezes mais. Ficou tão tremenda que quem se aproximou para jogá-los, morreram. Estava tão quente que morreram. Naquele caso, Deus os livrou. A gente não pode pegar um texto desse e dizer, Deus sempre vai me livrar. Porque poderá acontecer nas nossas vidas que não vai nos livrar. Que nós vamos morrer, que nós vamos passar dificuldade, que nós vamos ter problema. Mas eles estavam dispostos. Mas sabe, a mensagem do texto é que essa lealdade, essa disposição, não é uma coisa repentina na nossa vida, que de repente a gente fica assim. O texto nos mostra que é uma questão de ir se consagrando, de ir deixando o que precisa ser deixado e fazendo o que precisa ser feito, anos, né? Anos de consagração, e chega nesse ponto que esses homens são tão firmes, um caráter tão que é impossível, ainda que seja o rei, é impossível fazer com que esses homens deixem o seu Deus, é impossível. Então tá bom, então vai morrer na fogueira. Tá bom, vou morrer na fogueira. Bom, que bom, né? Nós estamos aqui nessa manhã, começando uma caminhada de 10 dias. Por que 10 dias? Porque é baseado exatamente nessa experiência desses jovens. Então está sendo proposto para nós, nesses 10 dias, a gente vai eliminar uma porção de coisas da comida. Algumas coisas que necessariamente não precisam ser eliminadas. Algumas coisas que a gente nunca devia comer ou beber, mas que come e bebe. Vou dar apenas um exemplo do que a gente nunca devia comer. Batata frita. Batata frita é um veneno. Mas é tão gostosa a batata frita, né? Coisa que a gente nunca devia beber, Coca-Cola. Guaraná, nunca devia beber. Mas é tão gostoso. Puxa, que delícia a Coca-Cola. Então, algumas coisas que a gente nunca devia comer nem beber. Então, esses períodos a gente está dizendo, então nós vamos tirar. E vamos tirar algumas outras coisas que não são tão, mas que a gente vai renunciar nesse período. Então vai ser um período de maior busca de Deus. Então nós vamos renunciar nós vamos buscar a Deus nesse período. Veja, só tirar os alimentos não vai funcionar, né? Porque os budistas são vegetarianos, eles não comem carne de jeito nenhum. Isso é uma nação toda, é a Índia, né? Eles não comem. Eles não bebem nem leite, eles não comem queijo. Mas só tirar a comida não funciona. Mas o alvo é buscar a Deus. Eu vou tirar algumas coisas para me consagrar mais. Então eu quero nesse período orar mais, ler mais a Bíblia. E aí então nós colocamos alguns alvos para esse período que nós vamos orar. E alvos para a comunidade, assim, o ambiente, de maneira geral, né? Seminário, a igreja,
que mais? A obra social que nós fazemos, enfim, né? Buscar a bênção de Deus para a comunidade, e também nós vamos colocar alvos. Você deve pensar o que é o alvo principal para mim. Nesse período eu quero buscar algumas coisas para mim. O que é o principal que eu quero? Pedir a Deus. Nesses 10 eu vou buscar de Deus. Eu vou buscar a Deus de todo o coração, para vencer um pecado na minha vida, para uma mudança do meu caráter, para, enfim, né? É uma bênção para a minha família que eu estou precisando, para os meus pais, para os meus irmãos. Então, eu vou colocar diante de Deus alguma dessas coisas para buscar de Deus. São 10 dias, então vou ter tempo de orar e vou ter tempo de buscar a presença de Deus. Então vamos orar por isso, vamos orar para que Deus nos abençoe e sejamos bem-sucedidos nessa jornada. Deixa eu falar com vocês, evitem algumas brincadeiras que parece que não tem maldade, mas tem. Então você está fazendo uma coisa para Deus. Eu não estou comendo carne. Eu não estou comendo carne porque é isso que eu quero deixar nesse período, é uma das coisas que eu vou deixar para buscar a Deus. Mas você senta com 2 ou 3 lá em volta da mesa e começa a falar em bife, naquela carne assada. Será que Deus está ouvindo ou não? Ele está ouvindo, né? O Espírito Santo habita em nós. Bom, então, como é que está o coração dessa pessoa? Ele me serve exteriormente, mas o coração está lá na carne. Ele não renunciou de fato. A mente dele está cheia com vontade. Então está comendo ali e diz, mas que vontade de beber uma Coca-Cola. Não vejo a hora que termine os 10 dias para beber uma Coca-Cola. Será que vai funcionar? Não vai, né? Porque o coração dele não está naquilo, ele não está se consagrando de fato, né? Então evite algumas coisas assim, e outras, né, que você mesmo vai descobrindo que você deve evitar. E então, de fato, se consagra a Deus. Nesses 10 dias eu tenho certeza que se você se consagrar, você vai experimentar. Os homens experimentaram uma diferença em 10 dias. Uma diferença física. Eu tenho ouvido isso de pessoas que dizem, olha, eu deixei de comer carne um período, pois não é que eu estou me sentindo melhor. Não, faz 10 dias, 15 dias só que a pessoa, 20 dias, a pessoa parou de comer carne e de repente o organismo começa a responder melhor. Acontece na vida física e acontece na vida espiritual. A gente vai se consagrando por um período e daí um pouco a gente sente, puxa, não é que eu estou sentindo melhor aqui, o Espírito de Deus, a minha vida devocional está melhor, né? Então faça uma experiência, mas de coração, prepara a sua mente, de coração. Deus, eu quero mesmo, eu quero me consagrar, eu quero orar. Eu quero abençoar o lugar em que eu estou e quero que o Senhor abençoe a minha vida também. Eu preciso da tua bênção nesse período.